Boa noite, Igreja do Senhor. Agora vamos dar um boa noite digno da SEC Vicente Pires, né? Boa noite, SEC Vicente Pires! Vamos dar um aplauso para esse Deus maravilhoso, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agora eu falei com o pessoal da SEC Vicente Pires. Quem crê aqui que é escolhido de Deus? Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Todo-Poderoso, está aqui no nosso meio essa noite. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer uma palavra rema para as nossas vidas. Eu quero já agradecer a Deus por ter colocado um líder como o pastor Roberto para liderar a nossa igreja. Porque desde que começou a pandemia, o pastor Roberto está aqui em todos os cultos. Vocês podem não ver o pastor Marcelo todos os cultos. Podem não ver o pastor Roberto, pastor Paulo, todos os cultos. Mas sempre o nosso pastor Roberto está aqui. E é com grande alegria que eu venho essa noite trazer a palavra de Deus para essa igreja, para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que estão com seus corações abertos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 3, versículos 6 a 8. Êxodo, capítulo 3, versículos 6 a 8. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Depois de Gênesis já vem Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículos 6 a 8. Todos acharam? Glória a Deus. Então vamos ler agora. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel, com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Queria chamar a atenção aqui que quando essa palavra aqui está dentro de quando Deus falou com Moisés, aqui fala da sarça ardente. Esse versículo, do versículo 6, vem logo depois que Moisés ouve a voz de Deus e Deus fala que ele estava no solo santo para que ele retirasse as sandálias. E logo depois Deus fala com Moisés que o povo dele estava sendo oprimido pelos egípcios. E Deus fala que queria levar esse povo para onde? Para a terra que emana leite e mel. Povo de Israel, povo escolhido de Deus. Agora eu queria que vocês abrissem lá em Êxodo capítulo 19, versículo 4 e 6. Êxodo 19, versículo 4 a 6. O povo de Deus ficou 400 anos
subjugados pelos egípcios, escravizados pelos egípcios, sendo oprimidos pelos egípcios. Deus levanta Moisés para libertar este povo. Deus fala com Moisés, que tinha visto o povo dele sendo oprimido e queria levar esse povo para a terra que emana leite e mel. Deus mandou as pragas sobre o povo do Egito. A última praga, ele matou os primogênitos dos filhos dos egípcios, para que o povo saísse daquela terra. O povo saiu daquela terra. O povo escolhido de Deus. Deus escolheu os israelitas para serem seu povo. Aqui Deus já, depois que o povo de Deus sai do Egito, olha o que Deus fala com eles. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Isso aqui Deus falou com Moisés para que Moisés falasse com o povo. Olha o que Deus falou com o povo. Se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês são escolhidos? Mas será que os escolhidos vão chegar aonde Deus quer que nós cheguemos? Agora o negócio pegou, não é verdade? Deus escolheu Israel como nação santa. Agora ele falou o seguinte: se vocês me obedecerem, se vocês ficarem firmes na aliança que fiz com vocês. Deus aqui neste momento está falando: se vocês forem meus servos. O servo, ele obedece. O servo, ele tem prazer em seguir o seu Senhor. Eu quero dizer para vocês aqui essa noite que Deus realmente nos escolheu para ser seu. Deus me escolheu para ser dele. Agora, será que eu escolhi Deus para ser o meu Senhor? Será que eu escolhi Deus para eu ser servo dele? Tem uma diferença bem grande. Quem é servo não murmura. Deus fez essa aliança com eles. E logo depois que Deus fez essa aliança com eles, Deus escolheu e chamou Moisés para subir ao monte. Lá em Êxodo 24:18 diz o seguinte: Moisés entrou numa nuvem e foi subir no monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Quem é servo tem intimidade com Deus. Deus não chama qualquer um. Deus poderia ter descido a toda a nação e falado com ela sem precisar falar somente com Moisés em particular. Mas Moisés, e 40 noites no monte, Deus estava dando as instruções para que o povo fosse servo dele. E Deus ficou 40 dias e 40 noites falando com Moisés. Tem uma diferença de ser escolhido e uma diferença de ser servo. Quem é escolhido somente, mas que não escolhe a Deus, a gente tem a tendência de exaltar
Moisés ficou 40 dias, nesses 40 dias o povo começou a murmurar, nesses 40 dias o povo começou a duvidar do poder de Deus, nesses 40 dias o povo começou até a desdenhar de Moisés. Moisés lá vendo tudo que Deus tinha para falar com ele, e a palavra de Deus diz que Deus escreveu as tábuas com o seu dedo, aquelas leis foram escritas com o dedo de Deus. Mas aquele povo não sabia o que era ser servo, aquele povo não queria servir a Deus. Deus mandou coluna de fogo à noite para iluminar a noite deles, mandou a coluna de nuvem para poder dar sombra para eles de dia. Quando eles estavam com fome, Deus mandava o maná, estava com sede, Deus mandava a água, mas o povo sempre reclamando. E olha só, Deus fez uma aliança com eles, disse que era somente eles seguirem aquilo que Deus queria para eles. Mas nesses 40 dias eles começaram a murmurar. Então eles chegaram em Arão, irmão de Moisés, e olha só o que aquele povo que diz que tinha uma aliança com Deus, porque quando Deus falou com eles, eles falaram: como certo o Senhor é meu Deus, eu vou cumprir tudo o que o Senhor me disser. Mas 40 dias Deus sem falar com eles, porque estava conversando com Moisés para poder dar a lei, tudo que aquele povo tinha que seguir. Olha o que o povo fez. Êxodo 32, versículo de 1 a 10. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, olha, presta atenção, a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Olha só o jeito que eles falam de Moisés. Olha o coração quando está rebelde, como a gente fala de um homem de Deus. Isso não era jeito de se falar de um homem de Deus. Não sabemos o que lhe aconteceu, respondeu-lhes Arão. Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e o levaram a Arão. Ele os aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se uma grande farra. Então o Senhor disse a Moisés: este povo corrompeu-se, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se tenho visto que este povo se acenda contra eles e os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Quantos sinais e prodígios e milagres Deus fez no meio deste povo. Mais uma vez, você é escolhido de Deus, mas você é servo. Deus se irou Moisés: vou acabar com esse povo e vou fazer de você uma nova nação a partir de você. Agora,
Olha o detalhe de quem é servo. Êxodo 32, a partir do versículo 11 até o versículo 14, olha o que Moisés fala. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, clamando: ó Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do teu fogo, da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer. A palavra de Deus diz que Moisés foi o homem mais manso que existiu na terra. Aquele povo desdenhou de Moisés, que estava servindo eles, que estava liderando eles rumo à promessa que Deus tinha dado para eles. Um Deus que, como eu disse, que fez tantas coisas para aquele povo. Quem dera a gente hoje em dia, já pensou? A gente está andando lá no meio da escuridão e vê uma coluna de fogo. A gente andando de dia e não ter um sol quente sobre as nossas cabeças. Se a gente sentir fome, a gente não precisar ir no mercado, Deus vai mandar. Sentiu sede, Deus manda água. Aquele povo foi adorar outro Deus. Mas a palavra de Deus diz que aquele povo era escolhido de Deus. Mas aquele povo não sabia ser servo. Mas olha só a atitude de quem é servo. Será que se fosse o pastor Marcelo poderia falar assim: Deus, então tá bom. Abraão, Isaque, Jacó, o Senhor fez a promessa para eles, mas já que esse povo é rebelde, pode fazer o povo através de mim. Meu irmão, ia estar falando como sendo só um escolhido. Mas olha só a atitude de quem é servo. Deus, o Senhor fez uma aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó, de que através deles iria ter uma grande nação. Senhor, para mim não. Eu sou servo, Senhor. Senhor, por favor, não extermine esse povo não. Eu sei que esse povo é rebelde. Eu sei que esse povo tem virado as costas para o Senhor. Mas Pai, não faça isso com esse povo. Quero dizer para vocês que quem é servo tem um coração para servir. Quem é servo ama o seu próximo. E Deus falou: então tá bom, Moisés. Deus se acalmou, ó pastor. Moisés clamou a ele, pediu, intercedeu pelo povo, e Deus se acalmou. Falou: então tá bom, não vou externar esse povo não. Eu vou destruir o povo que está lá na terra que emana leite e mel, para mandar esse povo para lá. Mas eles vão pagar pelas suas atitudes, pelo seu pecado. E continuaram indo em direção a Canaã, a terra que emana leite e mel. Aí lá em Números, Deus fala com Moisés para mandar os espias lá na terra. Aí Moisés chama 12 espias, um de cada tribo, para poder ir na terra de Canaã que emana leite e mel. Ó, vai lá e olha essa terra. Meu irmão, quero dizer para você, tu sabe qual era o problema do povo de Israel? É porque queria só ficar na mordomia. Eu quero saber aonde a palavra de Deus diz que quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, quando você se torna servo dele, quando você se torna geração eleita do Senhor, que você não vai ter provação. Toda vez que Deus provava o povo de Israel, o povo murmurava. Toda vez que vinha algum obstáculo para o povo de Israel,
O povo que tinha tendência e queria desistir, eles preferiam ir voltar a ser escravos do que seguir adiante. Se você for somente escolhido, todas as provações, todas as barreiras que se colocarem na sua frente, você vai querer desistir. Mas se você for servo de Deus, pode vir todas as provações, todas as muralhas, todos os gigantes que se levantarem contra você, você não vai desistir. Sabe por quê? Porque você sabe que Deus está à frente. E Moisés mandou os espias. Depois de 40 dias, os espias vieram. E Moisés falou: e aí, como é a terra? Meu irmão, 10 deles falaram: olha só, tinha um cacho de uva lá que teve que ser 2 de nós para poder trazer. A terra, tudo que a gente pensar que dá, a terra dá melhor ainda. Só que tem um problema. Lá tem um povo lá, que o povo é gigante, que a gente perto desse povo, a gente é uma pulguinha, a gente é gafanhoto diante desse povo. A gente não tem condições de vencer este povo. Se a gente for guerrear com aquele povo, a gente vai ser exterminado. Aí olha só o que acontece. Lá em Números 14, de 1 a 4, naquela noite que os homens falaram com toda a comunidade, olha só quem é escolhido, o que faz. Quem é somente escolhido e não é servo, quem não entende o projeto de Deus para a sua vida. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivesse morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe para voltar e voltaremos para o Egito. O povo começou a murmurar, o povo começou a chorar, e eles falaram assim: eu prefiro ser escravo lá no Egito. Gente, olha só o relato do que Deus tem feito com esse povo até este momento. Quantas maravilhas, prodígios e milagres, quantas vitórias deu a este povo. E simplesmente porque eles acharam que aquele povo era gigante, porque o exército daquele povo era muito maior que o exército de Israel, eles desfaleceram, a face caiu, acharam melhor voltar para o Egito. Mas no meio daqueles 12, 10 desanimaram. Mas 2 que são servos, e quando você é servo, você é diferente, falaram o seguinte, Números 14, versículos 6 a 9. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Quando você entende o projeto de Deus para a sua vida, quando você entende que Deus é o Todo-Poderoso, pode se levantar quem for, pode vir um exército que for, que você não vai temer. O que eu quero dizer hoje para a igreja: tomem posse de ser servos do Senhor, tomem posse de ser guerreiros do Senhor. Acredite firmemente no propósito, no projeto e no sonho que Deus tem para a sua vida. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A bênção que Deus tem para te dar, ninguém pode tirar, a não ser você mesmo. Por que às vezes as bênçãos não vêm sobre nós?
porque nós não estamos preparados para receber essa bênção. Josué e Caleb rasgaram as suas vestes. Eles falaram para aquele povo que se Deus está à frente, eles iriam devorar o exército daquelas pessoas, eles iriam devorar aquelas nações, e iriam tomar posse do que Deus tinha para a vida deles, que era Canaã, uma terra que emanava leite e mel, e que eles seriam geração eleita, geração, tesouro do Senhor, sobre todas as outras nações. Mas aquele povo que não tem o coração em Deus, que duvida do que Deus tem para eles, e hoje nós temos muitas pessoas que duvidam de Deus. Olha o que eles queriam fazer com aquele povo. Queria fazer com Josué e Caleb. Números 14, 10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Deus tem um projeto para a sua vida. Não murmure. Creia, somente creia que Deus vai fazer. Não se desanime. Eu quero dizer para você hoje que você já é um vitorioso. Provavelmente amanhã, no próximo balanço que sair sobre a Covid-19 aqui no Brasil, provavelmente já vai ter mais de 120 mil pessoas que perderam a sua vida. Mas você não está no meio dessas milhares de pessoas que perderam a sua vida. Deus te deu o milagre de você estar aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Você não faz parte dessa estatística. Olha só como Deus tem sido maravilhoso com você. Quantas pessoas encerraram o seu projeto. Isso é independente de raça, de cor, de ser rico ou de ser pobre. Quantos projetos se encerraram no mundo todo. E você está aqui para prosseguir o que Deus tem para a sua vida. A nossa vida é feita de atitudes que nós tomamos. Você toma uma atitude boa, meu irmão, Deus vai te dar coisa boa. Agora você é como o povo de Israel. Tinha tudo para dar certo. Aquele povo que saiu do Egito. Tinha tudo para dar certo. Mas por causa de atitudes infantis, por não crer num Deus todo-poderoso, aquele povo ficou pelo deserto. Números 14, 26 a 30 diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Essa noite eu quero declarar para a igreja que nós tomemos posse e que nós sejamos como Caleb e que nós sejamos como Josué. Daquelas milhões de pessoas que saíram de Israel, das pessoas de idade de guerra, porque aqui fala o recenseamento das pessoas que tinham abaixo de 20 anos, essas vão conhecer a terra que emana leite e mel. Mas quem tiver
na idade de guerra, que era de 20 anos para cima, nenhum de vocês vão entrar na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. A não ser Josué e Calebe. Quem foi escolhido, mas não é servo, não conhece o que é servir a Deus, não conhece a Deus verdadeiramente, não tem intimidade com Deus, fica pelo caminho. A palavra de Deus diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que é galardoador? É premiador. E aqueles que buscam a Deus com coração, verdadeiramente, entendendo que é ser servo do Senhor, entendendo que é ser filho do Senhor, esse vai chegar no final da corrida e vai ganhar um prêmio. Ele vai obter a vitória. Mas quem não entende, vai ficar pelo caminho. Os espias ficaram 40 dias olhando a terra de Canaã, que emana leite e mel. E Deus falou que o povo iria andar 40 anos por causa da rebeldia deles. Eles estavam à porta do lugar para poder entrar, à porta para poder vencer aquelas nações. E eles regrediram e ficaram 40 anos. Durante esses 40 anos, aquelas pessoas foram perdendo as suas vidas. Até que ficou Josué e Calebe. Agora eu quero dizer para vocês que quando você entende o projeto de Deus para a sua vida, o que Deus quer para você, Deus te coloca aonde Ele queria. Ele realiza o sonho na sua vida. Números 14, 24 diz o seguinte: mas como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Números 14, 30. Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes para habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Vocês viram que teve dois destinos diferentes? A história teve duas conclusões diferentes. Aqueles que seguiram a Deus de todo o coração, com caráter íntegro, com integridade, acreditando no Senhor, mesmo perante as adversidades que foram colocadas para eles. Eles entraram na terra que emana leite e mel. Eles entenderam o que Deus queria para eles, e eles foram prósperos, e eles conseguiram cumprir o objetivo. Agora, aqueles que não entenderam, aqueles que preferiram seguir outros deuses. Quantas pessoas estão na igreja hoje e porque não conseguem entender que o tempo de Deus é um e o nosso tempo é outro? Vem, ouve a palavra, ficam impactados com a palavra, mas saem daqui, vem uma adversidade, eles já viram as costas para Deus. Vai para vidente, vai para macumbaria, vai para outros lugares que não são os caminhos de Deus, e vão seguir a outros deuses. E esses deuses é com D minúsculo, porque só o nosso Deus é com D maiúsculo, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todos os outros deuses estão abaixo dele. Todos os outros deuses estão subjugados a ele. Vou fazer uma pergunta para você essa noite. O que você deseja para a sua vida? O que você quer fazer? Adversidades vão ter. Problemas vão ter. E quem segue a Deus tem problemas. O diabo fica o tempo todo colocando problemas na nossa frente, para que a gente possa desanimar, pastor Roberto,
para que a gente possa murmurar. Eu lembro que essa semana passada, eu fui lá para a chácara do meu irmão, lá no Corumbá. E eu tinha combinado com algumas pessoas, olha só, eu fui para a chácara de manhã, levei umas pessoas, voltei para casa à noite para poder pegar minha esposa e o resto do pessoal para poder levar para lá de novo. Mas quando eu estava voltando para casa, meu irmão, não sei que carga d'água que deu no meu carro. O carro superaqueceu, mas nem o alerta de aquecimento ligou, Misael. Quando eu vi, só foi o carro querendo parar, e eu falei, acendeu a luz de óleo, eu falei, como assim? Eu troquei o óleo tem pouco tempo. Parei o carro, olhei embaixo, não tinha nada. Mas quando eu abri o capô do carro, só vi aquela fumaça de óleo queimado. Falei, rapaz, fundiu o motor do carro. Liguei para minha esposa. Amor, vou me atrasar um pouquinho para poder te pegar. Ela, o que foi? O motor do carro acho que fundiu. E dei aquela gargalhada. Ela falou, amor, você ainda está rindo? Eu falei, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. O importante é que a gente tem Jesus no coração. O importante é que a gente serve ao Senhor, o Deus maravilhoso. Se esse motor deu problema e eu tive que parar, eu creio que é porque Deus estava me dando um livramento lá na frente. A gente não tem que murmurar, a gente tem que entender o que Deus quer para as nossas vidas. Liguei para o guincho guinchou o quartel, porque eu sou do Corpo Bombeiro, guinchou o meu carro lá para o quartel do Corpo Bombeiro. Liguei para o meu irmão falou, rapaz, faz o seguinte, eu vou passar aí daqui a pouco, vou te pegar, eu tenho um carro reserva lá em casa, vou te emprestar o carro. Falei, olha só, rapaz, Deus é bom demais. Peguei o carro lá, tiramos o carro da oficina. O carro dele estava na oficina, mas já estava pronto. Fui lá, busquei minha esposa, busquei as pessoas. Tivemos um final de semana maravilhoso. E o carro está lá na oficina. O carro está arrumando e Deus me traz a provisão para que eu possa arrumá-lo. Jamais murmure, entenda o que Deus quer para a sua vida. Se você entender o que Deus quer para a sua vida, se você não murmurar, se você permanecer otimista, assim como o nosso pastor Roberto é um homem que eu conheço e que tem um otimismo assim, acima da média, é como eu, a gente não tem tempo ruim, né, pastor? Sempre estamos prontos. E eu creio que a SEC Vicente Pires também sempre está pronta. E eu creio nas promessas de Deus para as nossas vidas. Eu sei que o inimigo tem se levantado perante a nossa igreja, porque ele quer acabar com a nossa igreja, porque ele sabe que aqui existem homens e mulheres do Senhor que estão dispostos a dar sua vida pela vida das outras pessoas, estão dispostas a pregar a palavra do Senhor. E nisso eu coloco até a minha célula. Eu tenho uma célula que essa semana eu falei, pastor Roberto, minha célula é uma célula de pregadores. Quando a gente começou lá, o pessoal tinha até medo de abrir a boca. Oh, gente, quarta-feira eu chorei, pastor, chorei. O pastor conhece a Aldinéia, o pastor foi bênção de Deus para a vida da Aldinéia, minha discípula lá, minha discípula e da deusa, ela e o Halley. E eles saíram de Manaus e vieram para cá. E ela pregou assim o seguinte: Deus está nos procurando. Deus está nos procurando. E ela disse que ela ia para a igreja quando ela era novinha, mas ela brincava com Deus. Assim como o povo de Israel, que era escolhido de Deus, mas não era certo. Brincava com Deus. Até chegar aqui em Brasília e Deus procurando ela. E ela falou assim: Senhor, eis-me aqui. E Deus começou a transformar a vida dela. Até chegar a quarta-feira, ela vem de uma família de pastores. E foi profetizado para ela que ela também seria pastora. E ela abriu aquele bocão dela e falou: Deus está nos procurando. Deus está te procurando, menina. E ela falou: eis-me aqui. E é só você falar: eis-me aqui, que Deus vai começar a transformar a sua vida.
E hoje ela está pregando. Quantas vezes a pastora Josi falou com a minha esposa sobre pregar, sobre liderar. E hoje minha esposa junto comigo, ela lidera aquela célula. Hoje a minha esposa abre o bocão dela e prega para as pessoas. Estou lá com a minha filha, pregou semana retrasada. A Aldineia pregou esta semana. Semana que vem vai pregar um jovem chamado Diego. Um jovem que conheceu a Deus há pouco tempo. E agora eu quero dizer para a igreja, é só falar, eis-me aqui. Esse jovem aceitou Jesus como Salvador da vida dele, tem 3 meses. E na próxima quarta-feira ele vai estar pregando. Deus não procura os capacitados. Deus capacita os escolhidos e que resolvem ser seus servos. Hoje eu estava aqui na igreja, ali fora, conversando com o pastor Roberto, e chegou 2 servas do Senhor, falando que querem fazer uma rifa. E o pastor falou, a gente vai conversar depois. E a menina entrou para dentro da igreja, logo depois saiu ela com a outra serva, pastor, a gente vai doar. A gente vai doar um ventilador para se fazer uma rifa aqui na igreja. Papel de servo, papel de quem crê no Senhor, papel de quem crê no projeto de Deus para a sua vida. Todas as células aqui da igreja vão frutificar a 10, a 50, a 100, a 1000, porque nós fazemos parte de uma geração eleita, nós fazemos parte do sacerdócio real, e essa aliança que Deus fez com o povo de Israel, nós tomamos para nós esta noite. E não vamos fazer como esse povo, vamos fazer como Josué e Caleb, e nós chegaremos ao final com a vitória de Deus sobre as nossas vidas. Essa é a palavra que eu tinha para vocês essa noite. Fiquem na paz de Deus, no entendimento de Deus, e saiba que Deus é fiel. Deus é fiel, e Ele vai cumprir tudo o que tem para cumprir na sua vida, se você não quebrar a aliança que Ele tem contigo. Queria chamar o pastor Roberto agora.